Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna, capítulo 19, o Supremo Criador. O inimigo seduziu Adão a comer o fruto. Hoje, poucos sabem que o Satanás trabalha da mesma forma. O importante na atualidade é que temos Cristo, o sumo sacerdote. Quem o invocar com sinceridade vencerá por misericórdia. Os dias dos homens foram reduzidos por pragas, doenças e misérias. A destruição segue pela terra, porque a maioria só quer mentir e enganar. Daqueles que entraram no tal caminho, poucos conseguirão sair. Para se livrar dessa aberração, o milagre precisa acontecer. O Criador afirma na palavra que o mundo era perfeito. Para o casal criado, fizera um lindo jardim. Mesmo com tanta glória, a primeira criatura não resistiu à tentação de se tornar rei, caiu na mentira e pecou contra Deus. Devido à insolência no jardim, o sofrimento do homem foi inevitável. Nos últimos dias, muitos buscam socorro em quem confiam, porém nunca serão atendidos. Todos que não buscarem Jesus perecerão em trevas por se afastarem de Deus. A iniquidade que as pessoas praticam levará à tumba, tudo por confiarem no homem que rejeita o Criador. O sofrimento no lugar atormentado é eterno. Quem o protegerá se o próprio Deus os tem julgado? Os que ficarem vivos até aquele dia, desobedecendo a Deus, não serão poupados da punição, porque Cristo guarda quem lhe obedece. Jesus disse que livramentos virão para quem guardar a escritura da paciência. Nesse tempo haverá uma angústia que devastará o mundo inteiro. Os habitantes da terra gemerão como nunca. O Senhor falou: sou o Deus da salvação, e muitos me desprezam. Que recompensa terão deixando a minha palavra? Porventura te tornei filho bastardo? A criatura homem não é o maior, pois chegando a mim, o sumo sacerdote, também me chegarei a vós. O Criador entristece com a sua criatura, negando a verdade. Na eternidade, o mundo será castigado por subestimar a presença do Eterno. Certo homem, pela noite, repousando da canseira diária, foi visitado por Deus e convidado a entrar numa dimensão superior, viajando ao tempo de Cristo. Ele ouviu palavras que a sociedade natural não estava preparada para ouvi-las. Em visão, aquele homem ouviu uma pregação e disseram que Jesus anunciava. O que ele ouviu nada parecia com o que apresentavam em filmes. Tais palavras não eram mortas e nem eloquentes. Quanto à fisionomia do Senhor, ele tinha rosto formoso e cabelos curtos. Segundo ele, nada parecia com o acostumado a ouvir. Inclusive pensou: somente Jesus prega assim. Muito rápido percebeu estar noutro lugar. Agora presenciava outra pessoa pregando em tempo diferente. Então perguntou para alguém do lado, que respondera dizendo: esse é o ano 62 da era cristã. E Paulo é o pregador. O homem ficou pasmo, porque ouvindo a mensagem, todos guardavam reverência. As palavras anunciadas por Paulo não convidavam pessoas para salvá-las, no entanto, para serem reveladas por Jesus, o sumo sacerdote. A pessoa próxima do visitante dizia serem perseguidos por pregarem o evangelho eterno, pois outros evangelhos também eram anunciados e deveriam ignorar. Isso o deixou estarrecido, porque pensava que outros evangelhos só existiam agora. Às 7 horas da manhã, quando o homem se levantou, aquelas imagens o seguiram. Conforme o seu testemunho,
Ao acordar, Jesus lhe perguntou: ainda há dúvidas na Escritura Sagrada? A pessoa disse: jamais, Senhor. O sumo sacerdote prosseguiu: os evangelhos atualmente são iguais? Acreditas que eles pregam a minha santidade? Aquele homem dissera: não, Senhor. Então faça conforme a minha palavra pede, e serás redimido. O Senhor prossegue dizendo: hoje preparo você para anunciar meu reino aos homens. Aquele que zombar dos mensageiros será também um pregoeiro da justiça, como foi Saulo, o perseguidor deste evangelho eterno. Jesus afirma ser mentiroso quem rejeita esse evangelho eterno. Ainda para o homem, o Senhor testemunhou o ocorrido detalhadamente. Os assassinos daquela época não me mataram, mas a liderança que pensava servir o Pai me penduraram numa cruz como um ladrão. A razão deles me reprovarem já causou espanto, e extrapolaram mais, me condenando à morte. Atualmente a terra está enferma, e ninguém vencerá o mal sem o meu sacerdócio. Agora, como ser revelado se não me aceita? Bom seria se todos fossem revelados, assim nenhuma alma estaria em condenação. Após ouvir as palavras de Jesus, aquele homem indagou em pensamento: as pessoas devem acordar da anestesia satânica para não se ferir, porque as via dormir em sono profundo. Jesus prosseguiu falando: meus dias na terra foram ruins, ainda criando essas maravilhas. Todos me rejeitaram por não entenderem a verdade. Aquele homem, ouvindo Jesus falar muitas coisas, se entristeceu porque era vaidoso. Agora que achou o caminho, entendeu que pecado consumado gera morte. Dali ele convidou o Espírito Santo para convencê-lo do pecado. Assim, sua alma chegaria ao sumo sacerdote Jesus. O plano de Satanás para enganar o homem é lhe mostrar coisas terrenas, porque ninguém o vence carnalmente. A pessoa viciada fica vulnerável e será escrava do mundo satânico. O homem muito arrependido sussurrava, dizendo: como ousei esconder o meu pecado de quem tudo vê? Se pedisse a Jesus, o sumo sacerdote, a liberdade, seria livre, mas preferi abraçar a iniquidade que veio me destruir. Infelizmente, não sabia que, escolhendo errado, teria a escuridão. Se nossos olhos forem abertos tardiamente, será impossível arrepender. Portanto, acredite, o mundo com ou sem Deus existe. O mais importante é que existem pessoas que deixam a vaidade por amor a Cristo. Infelizmente, nem todos agem assim para receberem a revelação do Senhor. Toda vaidade não leva a lugar algum. Essa lástima fará perder o seu bem maior, a salvação. Para os não arrependidos, haverá uma eternidade amarga. A realidade é, poucos querem arrepender-se plenamente. Antes, copiam ações de outrem, tornando seu destino mais amargo. Os grupos dos filhos de Israel vivem afastados do conselho religioso. Enquanto alguns choram, outros encorajam. Aqueles que ouvem religiosos têm consciência cauterizada, isto é, não conseguem mais se arrepender. Agora, conscientize, ninguém esconde pecado do Eterno, motivo porque as tribos dos filhos de Israel anunciam o Evangelho eterno não anunciado nas igrejas.